Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde. Seja, mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso espaço online. Você sabe o que é ser mulher? Como se estruturar, se reciclar, achar uma posição confortável que vá de encontro com a sua verdadeira essência. Tudo isso será discutido e vivenciado na prática durante um workshop proposto pelo psiquiatra e psicoterapeuta, coordenador do grupo de gêneros do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Luiz Kuchnir, que está conosco hoje aqui. Doutor Kuchnir, muito obrigada pela presença, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço o convite seu e da Jovem Pan. Bom, doutor, vamos começar perguntando o seguinte para o senhor. Como é que a gente acha a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade? Existe uma fórmula para isso? Bom, a fórmula é se enxergar. Se enxergar nem sempre é só se olhar. Se enxergar é além, né? Olhar mais para dentro, é realmente prestar atenção em si mesmo, nos detalhes. E o que são os detalhes? Os detalhes é o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente não fala. E conforme a gente vai entrando em contato com sentimentos, emoções, ações, pensamentos, a gente vai configurando esse eu. Então, a ideia é que o eu, ele se aproxime da essência do indivíduo. Então, no caso, né, que a gente está falando de mulheres, é a busca da essência feminina. Quer dizer, onde está o feminino, que é onde ancora a identidade da mulher. A mulher, de tempos para cá, o senhor percebe que se perdeu, acabou se dispersando, até pelo fato de ter encarado inúmeros personagens que fazem parte da nossa vida contemporânea? Bom, a mulher, ela se dispersou, é bem isso que você fala, dispersar são, quando a gente coloca em química, a gente coloca um elemento, uma substância dentro da água, de um líquido, ele dispersa, né? Esses elementos, eles saem de uma conformação mais única, mais condensada, e ele dispersa, ele mistura. Então a mulher fica mesmo, muitas vezes, misturada com o que é fora, perde o que é a essência, a substância dela, e quando ela vai ver, ela está muito mais em função do mundo do que dela mesma, de quem ela é. O senhor está propondo esse encontro que vai acontecer em Águas de São Pedro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse workshop. O senhor está convocando as mulheres a participarem desse grupo de mulheres. Encontro com a Matriz da Alma Feminina, um workshop que vai acontecer em Águas de São Pedro, junto com a natureza. Enfim, em que esse encontro se diferencia do que acontece, por exemplo, num consultório médico, num consultório de um psicoterapeuta? Olha, a gente trabalha, eu trabalho muito com a questão de onde a pessoa está, quer dizer, onde ela se vê, quer dizer, o que a pessoa está, aonde ela está se percebendo com aquela determinada emoção e com aquele determinado papel, né? Então, eu estou dentro do consultório, estou trabalhando, estou conversando, estou ouvindo, estou falando, e nós estamos visualizando uma série de cenas da vida dela, e a partir dessas cenas é que a pessoa vai conseguindo perceber as relações que ela tem com cada um daqueles elementos. Muitas vezes são pessoas, e algumas vezes, e também em certas ocasiões, são os papéis que ela exerce, quer dizer, as funções que ela tem na vida. Isso dentro de um projeto de vida que ela tem. Então, nós estamos trabalhando dentro de um contexto. Esse é o nosso contexto terapêutico. Quando eu estou num workshop como esse, eu incluo o elemento natureza, e o elemento natureza que são... Eu trabalho com os 4 elementos da natureza, que é ar, terra, água e fogo, né? Então eu incluo o bosque, por exemplo, a terra, as árvores, o céu,
eu vou levando as pessoas, quer dizer, a sentirem o que aquele entorno provoca nelas. Elas estão indo, junto com esse cenário, ela começa a entrar em contato com elementos muito importantes dela. Provoca, a gente retira outras situações do dia a dia e coloca a mulher como se fosse numa imersão. Então, justamente, o que é o oposto da dispersão. Uhum. Então, a mulher faz uma imersão nela mesma. Ela entra em contato com o eu dela, a essência dela, e ela vai resgatar o que existe de mais denso, mais verdadeiro, mais importante, que conforma ela como mulher, a identidade Além dela. de tudo, está fazendo uma coisa absolutamente diferente do que faz no dia a dia, né, doutor? E num outro lugar, enfim, quer dizer, não tem tantas interferências, né? Não tem as interferências, tem a possibilidade de, ao escutar outras mulheres falando das experiências que elas têm, ela pode retomar outras cenas, outros momentos, outras sensações que ela nem lembrava que ela tinha. Né? Tanto o estímulo do ambiente quanto o fato de estar em um grupo só de mulheres, onde o feminino está muito forte, né? A gente já tem a natureza, que é um elemento fortemente feminino. E ainda as mulheres, outras mulheres, ela vai de encontro com questões dela que ela pode trabalhar muito bem num ambiente assim e de uma maneira também condensada. Por isso que a gente chama de workshop, né? Porque é um momento onde para tudo e deixa eu cuidar de mim, né? Deixa eu tomar conta de mim. As mulheres modernas têm muitos conflitos, né? Principalmente quando são mães. Como dividir a questão da maternidade com a vida profissional, que sempre foi muito ativa. De que forma deve acontecer essa divisão da mulher, da mãe, da profissional? Como é que funciona isso, hein, doutor? Esse é o grande drama, né, da mulher. Eu acho que as mulheres têm muitos conflitos. A gente pensa, bom, então é a mulher que trabalha fora ou que ganha dinheiro. Muitas vezes é a mulher que trabalha o tempo todo, às vezes ela está trabalhando, dando conta da casa, dando conta dos filhos, das tarefas, e do casamento e da vida social. Muitas vezes a mulher está cuidando dos pais, quando não está cuidando de irmãos, quando a sociedade coloca posições muito ambíguas para a mulher, né? Ela, ao mesmo tempo, ela tem que se tornar independente, né, para conquistar o próprio caminho, e a sociedade amarra ela em uma série de tarefas e funções e papéis que, sem a mulher perceber, ela está num estresse esgarçada. Uhum. E esse é o conflito da mulher hoje. Ela tem mesmo que dar conta de muita coisa. Hoje o dia a dia provoca a potência, a capacidade, as habilidades da mulher cada vez mais. Então ela tem que ser tudo. Ela tem que poder tudo. Claro que tudo é entre aspas, mas é uma exigência muito grande, e por isso que é muito importante a mulher ter alguns momentos, ela se dá a chance de parar e dizer assim, não, calma aí, tem um espaço para mim, eu preciso saber onde eu estou. O senhor percebe que a mulher toma esse tipo de atitude, quer dizer, procura esse autoconhecimento, retornar à sua essência quando chega no limite? Ela, claro que o limite já é uma situação onde ela começa a ter sintomas, né? E os sintomas podem ser os físicos, os clínicos. Os clínicos a gente tem tanto doenças físicas quanto psíquicas.
e muitas vezes eles estão muito tênues e escondidos na vida emocional da mulher. E quando ela menos espera, ela está deteriorada. Ela, sem perceber, ela está com o eu deteriorado. Ela não está mais conseguindo se perceber como pessoa. Ela perde, ela diz assim, mas como eu era mesmo? Quando ela vai se ver, ela está num outro mundo, num contexto diferente, com atividades diferentes, com pessoas que ela nem imaginaria que ela estaria convivendo, ou com uma vida profissional num ritmo, ou numa velocidade, ou numa intensidade que não é o que ela quer, que ela opta, e realmente é a hora que ela precisa se fazer perguntas importantes a respeito do projeto de vida dela. E claro que quando ela percebe mais isso, é quando ela vai conseguir também colocar limites nas coisas e nas pessoas. E esse colocar limites não é ruim, não. É muito bom. É muito bom porque o outro também consegue lidar com quem ela é e não com quem ela faz que ela é. Então, a gente, às vezes, tem pessoas que têm muito medo. Mas se eu for fazer terapia, tudo vai acabar. E não é verdade. Muitas vezes a pessoa que vai para um trabalho de terapia, um trabalho terapêutico, como o workshop, por exemplo, ela volta mais integrada. Então o outro sabe com quem ele está lidando. E essa pessoa mais integrada também vai saber comunicar melhor, se mostrar mais, né? Deixar mais clara e mais consistente o que ela é, o que ela precisa, o que ela deseja e o que ela pensa. Porque você imagine uma pessoa que ela está aqui, de repente ela está aqui, de repente ela está aqui, de repente ela está aqui. Totalmente instável. Aí quem está com ela olha para onde? Responde para onde? Para cá, para cá, para cá. Né? Pela experiência do senhor, o senhor trabalha também com um grupo de gêneros, como a gente disse na abertura, no Hospital das Clínicas, né? Tanto com mulheres quanto com homens. O que impossibilita uma mudança de rota? Olha, as pessoas com muito medo tendem a não mudar, claro. Quem está com medo enrijece. Né? Muitas vezes o apego a crenças que vem vindo de gerações anteriores, da educação, dos valores sociais que circundam a pessoa, eles levam a pessoa a um estereótipo que dificulta muito ela repensar o caminho que ela tem. Então, por exemplo, a gente tem lá no Hospital das Clínicas, um dos trabalhos é o trabalho de os grupos de mulheres e grupos de homens em separado. Eu trabalho tanto o masculino quanto o feminino. Então, as mulheres fazem todo um percurso, os homens também, que abarca as questões da construção da identidade. A identidade do homem para eles e da mulher para elas. Esse percurso que eles fazem é um programa que a gente tem lá, que são 2 consultas individuais e 10 de grupo. São 10 sessões de grupo. As pessoas fazem 8 sessões em separado, o grupo de homens e grupo de mulheres em separado, e depois a gente junta os 2 grupos, o de homens e de mulheres, justamente para as mulheres poderem falar e ouvir e os homens poderem falar e ouvir. Não são casais, são mesmo homens e mulheres que querem se desenvolver e que querem entender mais depois, nessa segunda etapa, o mundo, o outro mundo, o oposto do seu próprio gênero. Então, essas pessoas, elas vão tendo essa possibilidade dentro desse mesmo escopo que eu estava descrevendo do workshop desse final de semana,
que é o pessoal poder ir percorrendo diversas instâncias da vida deles para poder repensar e dizer, poxa, mas eu vou continuar como eu estou ou eu tenho direito, chance, né, a possibilidade de fazer alguns questionamentos e repensar. Porque às vezes as pessoas estão, inclusive, não estão bem. Não é que elas estão bem onde elas estão, mas elas não conseguem vislumbrar outros caminhos. As pessoas não estão bem e ficam repetindo, ficam fazendo exatamente a mesma coisa, falando as mesmas coisas, e não conseguem imaginar que elas podem dar outros passos. As pessoas se acomodam nas suas posições, né, em todas essas situações. Isso é natural do ser humano? O natural é repetir. Uhum. O natural é repetir. Justamente a possibilidade de, se você tira alguém do lugar, daquele lugar que ela olha, que é o lugar, é o espaço, ela olha sempre na mesma direção, ela só vai ver aquilo. Se você diz assim, não, vem cá, olha, pode continuar olhando para o mesmo lugar, não tem importância, só gira um pouquinho e olha para o outro. Né? Quer dizer, aquilo que se fala, a culpa é sempre do outro, não é, Patrícia? É não é verdade. sempre o outro o culpado? Sempre. O outro é causa de É o tudo, vilão. provoca, é por causa dele, é por causa da mãe, do pai, do marido, da esposa, do filho, da filha, da profissão, e vai. É sempre por causa do outro. Se a gente muda, às vezes até coloca no lugar do outro e provoca que essa pessoa entre, isso no psicodrama, que é uma das linhas que eu sigo como proposta. O psicodrama propõe que a pessoa inverta o papel com o outro. Uhum. Então, se você fosse o seu marido, ou se você fosse a sua esposa, se olhando, o que você diria? Como que você veria estar casado com essa pessoa? Né? E aí, essa chance de mudar de lugar, olhar de um outro jeito aquela situação, muda completamente a visão e, claro, que vai mudar a percepção e a internalização do conflito. Então, já muda, já cria uma nova disposição que, já por si só, já houve uma mudança. Quem consegue inverter um papel, já mudou. Como é que estão as relações? O homem respeita a mulher no sentido de encarar que ela é uma mulher moderna, que tem várias funções, porque geralmente esses homens de hoje, os homens de hoje, na faixa etária de 30 e poucos anos, foram criados por mulheres donas de casa, que não tinham uma vida profissional ativa, que foram criadas também para criar os seus filhos e cuidar do lar. Como é que o homem encara essa transformação da mulher? Olha, eu já estou trabalhando com gênero, essa questão principalmente do homem. Lá no início eu fui o precursor do trabalho relacionado com masculismo. Né? Esse termo, inclusive, está cunhado na minha tese que eu apresentei lá na psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E a gente imagina que ao longo das décadas, né, já fazem algumas décadas que eu faço esse trabalho, que o homem muda, que o homem já mudou. Uhum. Mas se a gente for ver, mesmo homens muito jovens hoje, na hora que eles fazem eleições das mulheres com quem eles têm confiança, eles se entregam, eles se aproximam sem preconceitos emocionais, vem cheio de preconceitos de atitude. Então o homem vai se entregar para quem ele tem muita certeza que vai ser dele, que ele é o primeiro, ou que ele é um dos primeiros, que ele é o único, que ele é o mais importante. Ainda é assim? Ainda é assim. E, na verdade, nem a mulher é a única de nenhum homem.
porque o homem tá assolado de demandas, de necessidades, de confirmações que ele tem que cumprir, e ele ter uma pessoa totalmente à disposição dele, ou que ele seja o máximo, o único, não dá, porque a mulher tem que estar a vida toda, ela vai ter filhos, ela vai ter patrão, ela vai ter colegas, ela vai ter amigos, ela tem parentes, não dá, não vai ser. A mulher não vai conseguir, por mais que a mulher queira muito ter, também tem o desejo da mulher, ter um homem que ela admire e seja um companheiro muito forte, muito importante, mas ela também tenha outros aspectos da vida dela para cuidar. E os homens têm que levar em conta isso, têm que aceitar isso, aceitar que o mundo mudou. Eles podem ter sido, entre aspas, a coisa mais importante da mamãezinha deles. Mas a esposa dele vai ter a vida dela. E é um outro papel, né? Esse papel tem que ficar bem diferenciado. Agora, doutor, quais são os principais desafios que o senhor entende como principais desafios da mulher de hoje? Olha, o desafio é a mulher se manter. Eu acho que esse é se manter dentro de quem ela é. Esse é o maior desafio. Ela se manter em cada atividade, cada papel, cada desafio, todos os desejos dela, ela tem que estar levando a cabo, sempre tendo ela como o respaldo, como o parâmetro, como aonde ela ancora. Por isso que eu sempre digo que o que é primordial é mulher. Antes ela nasceu mulher, depois é que vieram os outros, que é filha, irmã, mãe, esposa. Antes de tudo ela é mulher. Então a busca da identidade feminina que ancora todos os papéis dela é uma busca primordial. É a essência, por isso que eu nesse workshop eu digo, é a matriz onde se insere a alma feminina. Uhum. A alma é a essência. Então, aonde a essência dela se ancora, essa é a referência. É a partir dessa referência que ela tem que estar sempre enxergando o mundo. Esse é o maior desafio da mulher. Quando é que o senhor indica para um paciente do senhor uma terapia individual, uma terapia em grupo? Aliás, é interessante que eu conheço um casal que não briga nunca. São casados há muito tempo, se dão muito bem e estão muito favoráveis a fazer uma terapia de casal para entender por que é que eles não brigam. Quando é que o casal tem que fazer terapia, doutor? Olha, o casal... claro que quando eles brigam muito, tem que fazer. Então a gente tem que pensar quando eles não brigam muito e eles têm que fazer, né? Um casal que é pouco criativo, que tem poucas mudanças, né? Eles muitas vezes têm pouca vida. E a vida, a vivacidade, os desafios, ele precisa ocorrer para que as pessoas se desenvolvam. Então, um casal que mantém uma vida muito igual, tudo programado, tudo muito dentro dos conformes, ele precisa tomar cuidado se ele não está simplesmente repetindo o primeiro momento da construção e se ele está preparado para mudanças. Por quê? Essas mudanças vão ocorrer. Um casal que está muito direitinho, em algum momento, se eles tiverem filhos, esses filhos não vão ser a cópia dos pais. Uhum. E eles vão provocar mudanças, e se esse casal não estiver preparado para mudanças,
ele pode não saber lidar com esses filhos. E aí a família entra numa dissintonia, numa desarmonia. Então, às vezes o casal está muito bem, mas a família não vai estar. E aí a gente tem a própria evolução. A gente tem um casal que se formou na década dos 20 anos do homem e da mulher. O casal dos 30 a 40, ele de alguma forma vai ter mudanças, querendo ou não. Né? Um homem e uma mulher de 30, entre 30 e 40, não são os mesmos. Uhum. Aí depois a gente tem a outra, pegando didaticamente a outra década, que seria a década dos 40 aos 50, e aí vai. 50 em diante, às vezes, o casal está mais estável, a maturidade muitas vezes provoca uma aceitação muito melhor para mudanças. Né? A gente tem estudos de que, com a idade, as pessoas brigam menos mesmo. Né? Então, um casal que diz, nós nunca tivemos nada, nunca brigamos, fica esquisito, porque se é verdade que nunca, precisa se questionar se tudo não está sendo engolido. Se de repente, quando vier alguma coisa de fora que não estava sendo visto, preparado, seja para os dois ou seja para um, se isso não vai criar uma desarmonia muito grande. Quer dizer, discussões, brigas, desentendimentos fortalecem, de certa forma. E, claro, é um pouco de resistência, né? É para dizer assim, puxa, mas tudo muito bem, meu benzinho, muito obrigado, tudo bem. Só ter tudo bem é para se questionar, será que os dois mesmo estão inteiros nessa relação? Uhum. Bom, doutor, quem quiser conhecer melhor o trabalho do senhor, tanto no Hospital das Clínicas, no grupo de gêneros, o doutor Luiz Cuchinir trabalha tanto com grupos de homens quanto de mulheres, e quiser participar do workshop em Águas de São Pedro, faz como? Entra em contato de que forma com o Hospital das Clínicas ou diretamente com o senhor? Olha, um caminho muito pela internet é o site. Eu tenho um site que é o meu nome, luiscuchinir.com.br. E aí tem... o meu nome é um pouco difícil de soletrar, vai estar aí marcado, no GC, né? sim. E aí... então é luiscuchinir.com.br, é o meu site. Agora, para o workshop, as pessoas podem entrar em contato com o consultório, que é 30569860, São Paulo, 11, né? E eu estou montando, como eu sempre falo, é um trabalho tailor-made. Ele é feito de acordo com o grupo e também de acordo com a natureza que eu vou encontrar lá. Eu vou preparar o trabalho, ver a árvore, ver o caminho, ver o tempo, a lua, o que for. Então, a pessoa precisa se inscrever antes, essa semana. Claro, com antecedência. No Hospital das Clínicas, esse trabalho que o senhor faz é totalmente gratuito, é aberto à população? Como é que funciona? Olha, o Instituto de Psiquiatria tem esse trabalho como um trabalho que é um programa. A pessoa paga um preço simbólico, que é R$50 por sessão, e ela tem esse programa todo disponível. As pessoas entram em contato lá com o Instituto de Psiquiatria, fazem um agendamento no serviço de psicoterapia, e aí o Gender Group vai recebê-la e fazer todo o encaminhamento. Essa pessoa passa por uma triagem anteriormente, antes de chegar ao grupo? A pessoa faz uma consulta comigo e, na verdade, duas. Eu faço a gente faz uma avaliação. Eu tenho uma equipe grande de psicólogos que são todos especialistas nessa questão de gênero, e a gente encaminha e faz um trabalho com um programa específico para aquela pessoa.
Hoje aqui na Jovem Pan Online nós recebemos o psiquiatra e psicoterapeuta Luiz Kuchnir, coordenador do Grupo de Gêneros do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor, pela presença, pelos esclarecimentos mais uma vez. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Você, obrigada pela companhia. Continue plugado aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.